Eu quero te convidar a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6. A partir do versículo 10, embora nós já tivéssemos lido e ouvido a palavra, vamos reler. Todos encontraram? Efésios capítulo 6, vamos ler do 10 ao 12. Para encerrar, lembro que Deus é forte. A minha Bíblia, eu estou lendo para vocês na versão A Mensagem, então vai estar um pouquinho diferente da de vocês aí. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Que maravilhoso! Revesti-vos de todas a armadura de Deus, para podermos permanecer fortes. Aqui Paulo já dá um grande alerta. Essas armaduras, elas têm que ser de Deus, e não minha e sua. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, príncipes desse mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Amém? Mais uma dica. Não é contra o teu irmão, não é contra o seu patrão, não é contra o seu funcionário, não é contra o seu esposo, sua esposa, seus filhos, que nós devemos guerrear. A nossa batalha não é travada aqui. E Paulo, ele exemplifica isso muito bem nessa passagem. O período que Paulo escreve isso, ele estava preso em Roma. E ele teve, o que ele mais teve foi tempo de poder observar os soldados de elite romano. De poder olhar, ver o cinturão, ver o capacete, e trazer para nós, para a nossa vida hoje, como a gente deve guerrear. E muito provavelmente realmente, Paulo enfrentava aqui muitos problemas. O inimigo semeava constantemente na sua vida, na sua mente e no seu coração. Você sabia que Paulo, ele teve que alugar uma casa, pagar o aluguel e ficar preso dentro dela? Naquela época não tinha tornozeleira, né? Senão dava para... Mas ele teve que alugar uma casa, pagar o aluguel daquela casa lá em Roma, e durante o dia e durante a noite, 24 horas por dia, ele era vigiado por soldados romanos. Imagine a mente de Paulo como era bombardeada pelo inimigo. Quantas setas malignas. Desiste, Paulo. Vale a pena isso? Olha o que você está passando. Em amor a esse evangelho. Então, eu tenho para mim que Paulo, num momento desse de reflexão, ele olha lá para um soldado e escreve essa carta. Que maravilhosa. E Paulo, ele não era muito diferente do seu mestre. Ele não deixava de ensinar. Ele olhava para Jesus, a maneira como Jesus ministrava e ensinava aos discípulos, e ele pegava, ele tirava
de uma simbologia dessa, algo tão grande para as nossas vidas, no dia de hoje. Porque quantos aqui não é atacado pelo inimigo? Quantos de nós hoje, dia 14, não foi atacado? Quantas sementes do espírito maligno você não recebeu durante o dia? Quantas tentações eu e você recebeu? Tem alguém aqui que não foi atacado? Se tem, por misericórdia, nos ensina o que fazer. E Paulo está aqui. Diante de tantas dificuldades, ele deixa isso. Para que eu e você, nesta noite, a gente pudesse ler isso e tirar para as nossas vidas exemplos de como a gente consegue derrotar essas ciladas. Que são muitas. Muitas armas que o inimigo usa para as nossas vidas. Quer ver uma? Sedução. Essa é uma arma poderosa de Satanás. E foi o tempo que era só destinada para homens. Não muito pelo contrário. Pastor Eliseu costuma dizer que um homem de 50 anos, de 47, que é a minha, acha que é o bonitão da balachita para uma menina de 18 que está dando trela para ele. Que uma mulher casada, uma mulher de Deus, consegue cair na lábia de um adolescente, de um jovem, que nem esses dias eu ouvi um testemunho, uma mulher de pastora, de pastor, foi para a cama com um adolescente de 26 anos, uma mulher de quase 50 anos. É o corpo? É a beleza? Ou é a arma da sedução que Satanás tem agido nesses dias? Quer ver outra arma? Isso todo mundo busca. E é o que ele mais tem semeado nas igrejas. Prosperidade. Quer ver você se afastar da igreja? Deixa a sua conta ser farta. Deixa você ter lá 2, 3 carros na sua garagem. Deixa você poder ir num empório, nem no supermercado, é no empório, e poder escolher o melhor produto que está lá. Palmito? Não. Eu quero um carpaccio de palmito. Azeitona? Tem que ser portuguesa, daquela taraguda. Deixa a prosperidade bater na sua porta, se você não tiver sabedoria, para você ver se você vai estar aqui na próxima quarta-feira. O que mais a gente tem visto é homens de Deus buscando essa sedução de Satanás. Eu quero ser rico, eu vou ser abençoador. Senhor, me faz ser próspero, para que a tua glória se manifeste. A primeira coisa que faz é a glória desaparecer. E quanta gente tem caído nessa cilada. Quer ver outra? O orgulho. Uma pessoa orgulhosa não consegue derrubar o mal com as coisas mais simples. Numa abertura dessa, um orgulhoso estaria criticando. Mas nossa, não é nenhum pastor, não é nenhum bispo para estar fazendo a abertura. É só o homem da gravata azul. Esquece da simplicidade. Quer ver outro gesto de orgulhoso? Não consegue reconciliação. Na maioria das vezes, o orgulho cega a pessoa de uma maneira, não permitindo que ela enxergue nem ela mesma. Ela se olha no espelho e ela vê um ser perfeito. Muito mais perfeito que o próprio Senhor Jesus. Quer ver uma outra arma de Satanás? O tempo. Isso é uma arma que tira muita gente da igreja. E eu digo isso com causa própria.
quer ver você parar de frequentar os cultos, de vir para um estudo, de estar numa comunhão com os irmãos? Comece a dar tanto valor para o seu tempo. Comece a ficar 1 horinha a mais, 10 minutinhos a mais na empresa. Comece a tirar mais 30 minutinhos de cochilo num domingo. Vai preenchendo o seu tempo. E é isso que Ele quer. A sua agenda não está mais limitada às 8 horas do dia. Você está se estendendo. Esses dias eu precisei parar e pedir misericórdia para Deus. Porque a minha agenda começava às 6 e ia até às 8, 9 horas eu tinha trabalho. E quantas vezes eu deixei de vir num culto de quarta-feira por causa do trabalho? Quantas vezes eu ocupei o meu tempo com as coisas que não são de Deus? Nós ouvimos domingo aqui. Nós vamos prestar conta do nosso tempo diante de Deus. Imagine eu e você diante do Senhor, e Ele dizendo: filho, filha, por que você fez isso? O seu pastor, a sua igreja ministrou sobre esse pecado e você insistiu nele. Mas eu não tive tempo. Eu estava tão atarefado. Olha o exemplo que o Senhor Jesus nos deixa com as 2 irmãs. Ela abandonou tudo e foi sentar ali ao ladinho de Jesus para ouvi-lo. Enquanto a irmã, ela queria uma casa cheirosa, toda limpinha, as louças brilhando, e se esqueceu do Senhor. Quer ver mais uma arma? E é sobre essa que eu quero decorrer a minha ministração. O medo. Como Satanás tem lançado dardos inflamados sobre isto. E prova disso é o tanto de pessoas que se encontram hoje depressivas, que não saem no quarto. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu sou cônjuge, faz 60 dias que ele não sai do quarto. Se a sua esposa não vai lá e tira ele do quarto para dar banho, ele fica semanas sem tomar banho. E aí o que pergunta para ele, ele diz: eu tenho medo. Eu tenho medo de lá fora. Eu tenho medo de ir para o meu trabalho. Eu tenho medo de ir na padaria. Admilson, mas eu não sofro de depressão. Glória a Deus que você não sofre. Mas quantos medos o inimigo tem semeado na nossa vida. Quantos não você já disse este ano para esse ministério. Quantas vezes você disse não por medo de um desafio no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos. O medo nos leva a vários níveis de fracassos. E ele nos molda a um complexo de inferioridade e uma total falta de confiança e fé em Deus. É por isso que ela é a mais usada pelo inimigo. E tem muitos, não vamos falar do mundo não, vamos falar da nossa classe. Os crentes, aqueles que herdaram o reino de Deus. Muitos desses se intitulam como autopiedade. Trazem esse medo para si como uma autopiedade. Mandar um currículo, mas nem formado eu sou. Ligar para fulano, não, eu não sei nem conversar. Fazer uma abertura do culto, não. A autopiedade hoje, ela é um crachá estampado no coração do crente. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Quantas pessoas você ouve dizer isso?
Ah, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Os seus olhos estão com uma trave, nem com um cisco é? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor? Autopiedade. A autopiedade se esquece de todos os benefícios de Deus. Ela falha em engrandecer. Pelo contrário, foca naquilo que não tem. O que ela pensa que deveria ter, mas não tem. E a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. É por isso que as minhas orações este ano é para que a minha família, para que eu devore mais isso aqui. E eu vou incluir toda a igreja. Porque quando a gente tem isso aqui, a gente começa a entender de quão maravilhoso ela é. E este livro aqui, ele é um livro repleto de simbologia. Repleto. Ele está cheio de histórias, aqui dentro está cheio de histórias que eu e você podemos nos comparar. Quantas vezes você lendo a Bíblia na sua casa ou aqui, você encontra um personagem que você fala, esse cara sou eu, essa mulher sou eu nessa história. Quantos já tiveram isso? Quando você está lendo ou alguém está lendo, e fala, nossa, isso é para mim, isso é eu. Que maravilhoso é isso. Algo escrito há tanto tempo, que fala comigo e com você hoje, nos dias de hoje. E ontem, enquanto eu percorria algo para poder ministrar para vocês, o Senhor falou muito comigo. Porque eu tinha recebido um dardo do inimigo na minha vida. Justamente isso, o medo. Logo pela manhã, o medo me pegou lá no meu trabalho. Eu me senti fraco, me senti até abandonado. Mas glória a Deus que o Espírito se revelou. E imediatamente o meu coração voltou a se encher de alegria, a buscar esperanças aonde não tinha. Algo aconteceu? Não. A minha necessidade não foi suprida ainda. E o Senhor me levou por de uma das passagens que eu adoro muito e por coincidência o Espírito me levou lá. Que se encontra lá no livro de Números, capítulo 13. Todos sabem da história, mas vamos relembrar um pouquinho. Moisés, sobre o braço forte de Deus, tira todo o povo do Egito e conduz para a terra prometida. Amém? E depois de eles presenciarem tudo aquilo, a mão forte de Deus agindo, eles chegam diante das portas de Canaã. E nós sabemos muito bem que o tempo da saída do Egito até as portas de Canaã não demorou mais que 3 meses, 90 dias. 90 dias. E quanto tempo o povo andou pelo deserto? Quanto tempo? 40 anos. Uma viagem de 3 meses. 3 meses. Eles demoraram 40 anos. Isso não fala com você? Enquanto a primeira geração não morreu, o último, só deixando vivo Josué e Calebe, não se cumpriu a promessa de Deus. É por isso que a gente encontra na Bíblia Sagrada o livro de Deuteronômio. Deuto, outra, nomos, lei. Não que seja outra lei, mas uma outra lei para uma segunda geração. Está dando para entender que Deus não aceita homens medíocres, homens medrosos? Vamos fazer uma alusão aqui, por essa passagem? O povo de Israel havia saído da escravidão.
Eles presenciaram tudo. O braço forte de Deus sobre as pragas no Egito. Eles viram. Quando chegou diante do mar, eles passaram com os pés enxutos. Embora muitos falam que não, né? Mas eu me lembro de uma senhorinha que, ouvindo uma pregação de um grande teólogo, dizendo que não, que o povo não atravessou, que a maré baixou, mas não aos pés. Passaram com a água pela canela, pelo joelho, mas passaram. Aí aquela senhorinha, que acreditou tanto naquela palavra, naquela passagem, foi para casa, meditou, e no outro dia voltou, e procurou aquele pastor, e disse: pastor, sobre aquelas palavras que o senhor disse, que o povo não atravessou sobre a terra seca, eu comecei a glorificar tanto a Deus, como que esse Deus é maravilhoso. É, minha filha, por quê? Porque como que pode Deus ser tão grande dessa maneira, de fazer todo o exército do Egito morrer afogado com a água até a canela? É. Então, embora a gente consiga ver ainda a mão de Deus, esse povo viu, eles presenciaram. Eles viram o maná cair do céu, eles viram água brotar da rocha, coluna de fogo, nuvem. Quando já estavam injuriados de comer o maná, pediram carne e caiu. Eles presenciaram tudo. Você nunca parou para pensar por que eles não bateram no peito e foram para dentro? Sabe por quê? O que a palavra diz? Moisés reúne 12 espias. 2 deles, Josué e Calebe. Moisés não chamou um homem qualquer de cada tribo. Josué chamou o líder, o melhor homem. É como se o pastor Eliseu reunisse uma assembleia, porque aqui o povo de Deus estava em assembleia, o povo de Israel estava em assembleia. Reúna os melhores homens que você tem de cada igreja. E vai espiar. Vai ver o que está acontecendo lá. Ver o que tem naquela terra. E 10 deles voltam com um relato que eu e você sabe muito bem. Aí é o povo da maledicência. O povo onde 2 deles declaram: a terra é boa. Vamos partir para cima. E aí eu fico para mim com aquilo que o meu amigo espiritual me diz, e eu já ouvi dele. Os outros 10 provavelmente foram se arrastando por meio dos arbustos, pela terra, para olhar o que tinha lá do outro lado. E você olhar de baixo para cima, até um pezinho de nada parece ser grande. E Josué e Calebe não, provavelmente eles subiram, porque a palavra diz que eles subiram. E de lá eles ficaram olhando tudo, estudando tudo. E quando você olha de cima, o que parece ser grande, não é grande. E esse tem que ser o meu olho e o teu olho. O olho da fé, ele age dessa maneira. Todo mundo está dizendo que é grande demais. Todo mundo está dizendo que essa crise não vai passar. Mas eu e você temos que olhar com os olhos que a águia tem. Pode parecer grande. Pode parecer que não vai passar. Mas os meus olhos estão alcançando muito além do que os seus estão. E eu estou vendo um 2017 muito melhor que 2016. Eu estou vendo a minha empresa prosperar. Eu estou vendo a minha família se dobrando diante de Deus. Eu estou vendo a empresa que eu trabalho contratando de novo. Eu tirando esse medo do desemprego. Eu estou vendo. A saúde que parecia frágil. A saúde que parecia que já não tem mais jeito. Eu posso ver com os meus olhos. Será que eu e você
A gente encara o nosso dia dessa maneira? Vamos ser sinceros. Vamos fazer um desafio? Eu te convido a esse desafio. Amanhã, a hora que nós acordarmos, que você for escovar a sua crema lá, olha no espelho. Isso aqui não é autoajuda não. Mas olha para aquela pessoa que você está dizendo e diz, você é um abençoado. Você tem tudo para ser feliz nesse dia. Você tem tudo para vencer nesse dia. Você tem um Deus com a mão estendida para você. Olha lá o que diz em Efésios capítulo 1. Muito antes que se estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. Ele nos escolheu como o alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que Ele agora nos participa da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça, por causa do sacrifício do Messias, que derramou o sangue no altar da cruz. Somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades, e é a verdade que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. De tudo que precisamos. Então começa o seu dia amanhã determinando isso para você mesmo. Porque sabe quem que é o maior matador de sonhos? Nós mesmos. Somos nós. Esse povo aqui, eles enxergaram. E a palavra diz que eles trouxeram um cacho de uva onde um homem só não conseguiu. Precisou de dois homens carregarem um cacho de uva. E eles temeram. O povo da maledicência, do burburinho, da fofoca, vamos deixar quieto. E eu tenho para mim, sabe por quê? Isso eu já me questionei muito. E glória a Deus que um dia eu ouvindo dois rabinos conversar, e eles falavam justamente sobre essa passagem, questionando por que Josué e Calebe não foi no meio da assembleia, deu um grito: ei, povo de Israel, parem de murmurar. Vocês não viram o que Deus fez até agora conosco? Como a mão forte de Deus nos foi conosco. Vocês viram os milagres, vocês viram o que Deus fez por nós até agora. E um outro rabino questionou: mas o que estava em questão aqui não era o poder nem o milagre de Deus para que aquele povo entrasse. Eles sabiam muito bem. O que estava em questão aqui era o que eles teriam que fazer. Porque a palavra diz que eles comentaram: o povo lá é um povo forte, é um povo estruturado, eles têm diretrizes. E nós aqui, nós estamos vivendo dos milagres de Deus. Deus derrama o maná. O meu chinelo, o meu democrata está desde quando eu saí de Israel. A minha calça, o stop, ainda está novinha. E quanta gente a gente tem presenciado do nosso lado que está se conformando com tão pouco. Porque Deus já conquistou. Por intermédio do seu Filho, como eu acabei de ler aqui, o reino de Deus, ele está acessível a mim e a você. E sabe o que é a grande confusão do povo de Deus? É achar que nós vivemos aqui nessa terra um mundo. E nós olhamos aqui para cima e nós vemos um outro mundo. Um mundo espiritual. Aqui é sofrimento. Aqui eu tenho que gemer. Aqui eu tenho que chorar. Aqui eu tenho que suar. Aqui eu tenho que mendigar. Aqui eu tenho que me humilhar. Mas aqui eu levanto os olhos, eu venho num culto de sexta-feira, e aí, se a mão de Deus for boa, Ele pode dar.
Aonde está dizendo isso na Bíblia? O reino de Deus é aqui e agora. Ele foi conquistado. E essa conquista não é minha e não é tua. Nós podemos fazer sim uma alusão e fazer essa comparação do Canaã. Qual é a sua Canaã, pastor Elvio ou Fúvio? Qual é a sua Canaã que você quer conquistar? Pastor Vicente? Simon, qual que é a sua Canaã que você quer para 2017? A nossa Canaã é o paraíso, é a nossa salvação. Glória a Deus, isso é mesmo. Mas a minha Canaã é o meu amanhã. A minha Canaã é um 2017 muito melhor do que foi esse 2016. Minha Canaã é ver a minha família toda aqui. A minha Canaã é eu poder desfrutar de uma vida melhor neste mundo. Neste mundo. E o que a gente tem visto? Um povo que acha que este mundo é para isso, a gente se acomoda. Não, não é. Vamos atender, vamos ler a palavra, vamos deixar o Espírito falar conosco. Quanto sofrimento eu já passei sem precisar. Quantas derrotas eu me entreguei sem dar conta do que tudo isso. Sem me dar conta que eu estava sendo bombardeado. Os dois, eles tinham todos os motivos para incentivar. Mas não era o que estava em questão. Não era o poder e o milagre. Não é o poder e o milagre de Deus operando aqui que está em discussão. A gente tem visto. Se você não vê, precisa dar uma lavadinha nos seus olhos espirituais, porque tem acontecido milagres aqui nesta igreja. Deus se manifesta. E não é isso que está em questão. O que está em questão é o nosso medo, é o meu fracasso, é o teu fracasso em muitas áreas de nossas vidas. E sabe de uma coisa? A gente precisa parar de olhar para os gigantes. Nós somos bons nisso, não somos? Nossa, aquele concorrente, ai meu Deus. Nossa, mas aquele meu patrão, aquele meu líder. Nós somos bons para criar gigantes. E na grande maioria das vezes, aonde não existe. Pare de criar gigantes e prepare-se para mudar. Talvez você nessa noite, assim como eu, esteja ouvindo Deus dizer, prepare-se para mudar. 2017 está chegando. E mudar de casa? Não. Mudar de vida. Deus está dizendo, chega de ficar andando pelo deserto. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. É lugar de você aprender, pegar a sua trouxa e seguir. Não se acomode no deserto. O deserto não te oferece nada, a não ser o ensino. Não fuja dele. Se você entrou, passe por ele, glorificando, como o nosso irmão disse. Aprenda as lições que o deserto está te dando. Aonde você errou, não fique procurando quem te levou. Entenda por que você está ali. Por que você deve passar. Que lição que você vai aprender dali. Assuma essas mudanças, essas atitudes. Mude seus pensamentos e valores. Lembre-se, para aqueles que creem em Jesus Cristo, que são a parte de Israel espiritual, e que estamos em peregrinação, a nossa pátria não é aqui. Quando nos colocamos a caminho do reino, gigantes aparecem sim.
Alguns reais e outros são apenas fruto da nossa covardia. Mas o que vai nos fazer prevalecer, perseverar, confiar, é saber que Cristo é o nosso guia nesta caminhada pela terra. Esqueça os gigantes, porque os problemas são oportunidades para você crescer e testemunhar sua fé em Deus. Quem quer problema, não é mesmo? Se eu pegar uma prancheta aqui agora, pegar do irmão ali que anota o culto, e pedir para ele anotar, quem quer um problema aqui? Quem ousa levantar a mão? Ninguém, né? Todo mundo quer fugir deles. Ninguém quer fazer parte do seu dia a dia enfrentando problemas. Mas é graças a eles que somos moldados por Deus. É esse fogo que purifica o ouro para nós. A pressão que forma o diamante na terra. Sem os problemas, nós não seríamos quem somos. O problema da semana passada, Reginaldo, hoje você não tira de peito. O meu problema de ontem, hoje para mim é fichinha. Está dando para entender como a gente é moldado pelos problemas? Atravessar o Mar Vermelho, derrubar os muros de Jericó, só com o som da trombeta. Um único soldado derrotar 100 soldados. E tantos outros testemunhos. Esses homens não tiveram medo de encarar os seus problemas. Não peça a Deus para que tire os problemas da sua vida. E sim para que ser uma pessoa que precisa ser para resolver, solucionar junto com Ele. Tenha bom ânimo, pois Jesus já venceu os problemas por nós. Basta querermos junto com Ele encarar e resolver. Esqueça os gigantes. Olhe sem as lentes de covardia em seus olhos espirituais. Quanta gente covarde, e eu me enquadro nela também. A gente tem visto. Gente, eu vou confessar algo para vocês. Eu tive com o pastor Cláudio, há uns 15 dias atrás, lá no templo, lá no Jardim Brasília. E eu disse, meu Deus, mas que furada. Confesso para vocês. E aí quando ele começou a abrir a boca, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque ele está vendo algo aqui que eu não estou vendo. E eu chorei dentro daquele espaço. De ver ele se alegrar, de ele fazer projetos, de ver ele falar dos sonhos, de ele falar de onde ele vai agir. E eu ali com meus olhos de covardia, dizendo, nossa, mas estava tão bom para ele e ela ali. Para que arriscar? Para que se aventurar? E ele lá, cheio de sonhos, dizendo, eu vou conquistar esse bairro. E não vai ficar só ali, eu vou atravessar a ponte. Olha isso. Deus fala ou não fala? Está vendo como que eu e você, às vezes, a gente coloca essa lente de covardia na nossa vida? Não prefira dar ouvido a mitos, a boatos. Não use as más notícias com boas desculpas para não ir em frente. Nossa, isso é bom. Nossa, você vai tentar de novo, Eliseu? Lançar uma coleção? Você não está vendo o que a China está fazendo? Você não está vendo o que está acontecendo com o cenário de confecção? Você vai mandar de novo um currículo? Você vai de novo entregar um catálogo para o seu cliente? Vá de novo. Lance com uma coleção nova. Mande outro currículo. Faça mais um curso. Vá em frente. Entregue mais um, mais dois, mais 10 catálogos para o seu cliente. Mesmo você sabendo que ele perdeu, que ele jogou fora. Assuma. Vá para cima. Bata no peito e diz, eu vou conseguir. Essa é a minha Canaã. É esse emprego em 2017. É essa casa. É a minha saúde. É a minha família. É o meu negócio. Eu vou conquistar. Tira
É por isso que eu estou te convidando amanhã, a hora que você for para o espelho, olhe lá para ver se não está meio turvo, se tiver já arranca logo. Amém? Esqueça os gigantes e tente ver as coisas do ângulo da visão de Deus. A grande maioria das nossas derrotas é porque a gente tenta olhar e fazer da nossa maneira. A gente vai se arrastando para os problemas. A gente não consegue levantar o pezinho um pouco, só para ter um ângulo novo. A gente se limita demais. A gente se entrega muito fácil. Caleb e Josué viram o oposto. Eles disseram, não, nós é que vamos devorar, como se fosse pão este povo. Somos vitoriosos. É Deus que diz e que nos garante essa vitória. Esse era o ponto de vista deles, o ponto de vista de Deus. Perdeu gigante. Perderam, essa terra é nossa. E não foi isso que aconteceu? 40 anos depois, estavam ali tão perto. A Canaã já estava de portas abertas para eles. Mas por esses gigantes, por esses medos, eles se renderam. Eles desistiram cedo demais. E quantas vezes eu e você desistem cedo demais? Quantas vezes eu e você olha para o gigante e ao invés de prosseguir, a gente volta para trás, a gente olha para trás. Quantas vezes? E sabe o que foi o duro deste povo? Foi despertado a ira de Deus sobre eles. Será que não está sendo derramada a ira de Deus sobre a minha vida e a tua vida também, por essa mediocridade, por esse medo, por essa covardia? Porque não existe um reino aqui e um reino lá. É um único reino que já foi conquistado. Se coloque de pé. Eu quero te convidar a você fazer uma reflexão da sua vida. E o mês de dezembro é muito propício a isso. É um mês onde a gente começa, pelo menos eu tenho esse hábito, de colocar no papel, de ficar relembrando dos projetos que eu fiz o ano passado, dos sonhos que eu ia buscar esse ano, e que na grande maioria das vezes, um desses dados, ele penetrou em mim. Eu não tive coragem, eu tive medo, eu retrocedi, eu me acampei no deserto muitas vezes nesse ano. Quantas vezes você acampou também? Quantas vezes você fez do deserto a sua morada? Pense nisso. O Ministério de Louvor, ele vai trazer uma canção onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a gente vomitar tanta coisa. Vai trazer à nossa mente, ao nosso coração, tantas derrotas que não eram para ser derrotas. Todas as bênçãos já foram conquistadas. E a gente se esqueceu disso nesse ano. E eu quero te convidar, se você pensa ainda na sua Canaã, e eu tenho certeza que você pensa, porque senão você não estava aqui. Como o nosso irmão disse, você veio aqui com um propósito. E eu quero convidar você a fazer desse propósito a sua Canaã nesta noite. Se você ainda tem sonhos para a sua Canaã, se ainda você pretende restaurar os projetos para a sua Canaã, eu quero te convidar a vir à frente. Como um passo de fé, você vai marchar a ela.
Eu quero te convidar. Venha buscar, venha restabelecer os projetos, os sonhos, as vitórias que já foram conquistadas para você. Aleluia. Oh, doce Espírito Santo, como é bom a tua presença, porque a tua presença nos traz a recordações. Sonho que se perdeu, e o bom dessas recordações não é para acusação, é para melhoria. Oh Senhor, oh querido Pai, que a tua ira não venha sobre nós, Senhor, porque nesta noite nós vamos tomar decisão. Uma decisão de vir à frente, uma decisão de caminhar, de batalhar, de buscar os sonhos esquecidos. Olha o que está dizendo esse louvor, ele quer te restituir. Eu quero de volta o que Vem à frente, por um ato de fé. Venha ser sarado nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a noite de decisão, irmão. É noite de ser deixado a ser conduzido pelo Senhor. É noite de nós olharmos, levar o nosso olhar para o alto. É lá de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Senhor, que nesta noite, Senhor, a tua mão esteja sobre nós, Senhor. Que a sua mão poderosa, Senhor, possa nos conduzir por este deserto. Nos tira dele, Senhor. Pega-nos pela tua mão, Senhor. Pela tua mão poderosa, Senhor. Aleluia. Sonho que se perdeu. Aleluia. O que era Festa e agora. Começa a declarar isso. Tudo que já morreu. Aleluia. Não pode Aleluia. pensar que esse é o teu fim. Queria convidar os pastores a estar orando por esses corajosos que tomaram a sua decisão. Aleluia. Glória a Deus. Restitui, Senhor. Restitui, restitui, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Glória a Deus. Vai restituindo, meu Senhor Jesus. Nos sara, Senhor, das feridas. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Lava-me e refrigera